tudo na vida, quando você gosta de alguma coisa, você investe. E quando você investe no seu tempo, investe na sua busca, investe no seu aprendizado. E eu gostei daquilo. Eu me vi. Falei, uai, vai ver que é isso. Vai ver que eu nasci para casar com esse homem, que eu vou morar mundo afora e vou trabalhar com fitness, porque fitness, aonde eu for, vai ter gente querendo malhar. Aos 18 anos, ela era guia de turismo, se formou em relações públicas. Aos 21, casou, morou em 7 países e transformou a paixão pelo fitness em profissão. Cristiana Pipoli. Tudo bem, Cris? Oi, tudo jóia? Tudo bom? Tudo. Hoje você está onde? Eu ia falar onde que eu moro mesmo? Long Beach, Califórnia. Long Beach, Califórnia. Não, então, e aí essa confusão é porque você morou em 7 países. Que países você morou? Então, eu casei com um cara que trabalhava na Cargill, e aí eu já sabia que minha vida ia ser mundo afora. Saímos de São Paulo, primeira mudança foi para Uberlândia, Brasil, Uberlândia, Minas Gerais, depois Memphis, Tennessee, Sydney, Ohio, Valência, Venezuela, na época que o país estava ótimo, foi um sucesso, uma delícia lá, depois Índia, 5 anos, depois Singapura, onde eu conheci você e milhões de amigas maravilhosas, Singapura depois, Austrália, China, voltei para Singapura, voltei para a Índia e agora aposentei. Meu marido aposentou. Eu não, trabalho o tempo todo. Não é? Aí você esqueceu do Brasil. Morei no Brasil, morei em Goiânia, saí de Singapura, a segunda vez para Goiânia. Olha. Então, e isso tudo começou o quê? A gente está falando com 18 anos, que eu acho uma loucura, né? Porque hoje em dia, um adolescente de 17, 18 anos não faz isso. Né? E você era guia de turismo, você fazia viagem internacional. Engraçado, né? Eu era muito responsável. Será que era a nossa época? Não sei. Eu sei que eu era muito responsável, muito esperta. Com 18 anos, então, eu comecei a ser tour leader, que é a pessoa que leva o grupo de viagem e toma conta deles, faz os check-ins, chega no hotel, organiza tudo, cuida da passagem, as reservas, tudo. E eu tinha 18 anos, o grupo mais ou menos tinha umas 50 pessoas mais velhas, que a viagem era muito bacana, a viagem que eu fazia mais era para a Europa e Oriente Médio, era uma viagem fina, então só tinha gente muito boa. E eu adorava, trabalhava nessa empresa que chamava Transeuropa Brasil, lá de São Paulo, trabalhei muitos anos com eles e amava, fazia isso. E tudo isso sem internet, né? Tudo isso sem internet. Como é que era o negócio? No fax. Tinha fax. Não, tinha telex. Lembra disso? Nossa. Eu bem mais velho que você, né? Não, mas, eu sei o que é fax. Fax eu sei, né? Não, era antes do fax, telex. E era você mesma, e Nosso Senhor junto da gente e mandava ver. Dava tudo certo. Nossa, que coisa, né? Hoje é mais fácil. E as pessoas não ficavam inseguras de você só ter 18 anos? O meu chefe, na época, falava que era para eu não falar a minha idade. Eu acho que eu sempre tive essa cara, eu sou alta, então eu sempre tive assim, uma cara mais responsável. Então eu lembro que teve uma viagem que eu fiz 19 anos, e o meu chefe pediu para eu falar que eu estava fazendo 25. Que tal? Então, eu falava, 25 é ótima idade. Eu falava, nossa, que bom. Eu estava fazendo 19. Mas estava super contente, super bom, super bem com o trabalho. Então, e aí você se formou em relações públicas? Isso. Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa, eu já estava na faculdade e eu trabalhava no escritório em São Paulo e fazia 2 ou 3 viagens para a Europa e Oriente Médio por ano.
E nessas viagens, os amigos colocavam o nome no trabalho, aquelas coisas, para eu não perder, estava no meio da faculdade. E formei, 4 anos depois, direitinho. Então, aí, você faz tudo cedo, né? Tudo cedo. 18 anos já trabalhava, depois terminou faculdade logo e com 21 anos já se casou. Coisa doida, né? Encontrei o homem, estava apaixonada, louca de amor, vai casar, e casou. E aí estava super feliz e fui embora, continuando com a vida, bem animada. Foi aí que começou a mudar de país, né? Aí que começou a mudar. Quando eu comecei a namorar com ele já era mudado alguns lugares, alguns países, e eu tinha, obviamente, eu conheci os colegas dele do trabalho, e eu sabia que ia rolar as mudanças mundo afora. Mas a maioria das mulheres falava, ai, a sua vida vai ser muito difícil, porque você começa com uma coisa e depois você tem que parar. Eu não via assim. Eu falei, vai ser tudo bem, vai ser tudo bem. E aí foi, né? Acho que o que a gente dá certo, né? E você também logo se tornou mãe, né? Logo. Eu casei e uns 10 meses depois eu fiquei grávida e o Lucas nasceu, nosso filho, e então quando a gente saiu do Brasil eu estava com 5 meses e eu estava com 22 anos. Quando a gente saiu do Brasil a primeira vez. E não voltou mais, né? Eu estou há 30 anos fora. E aí daí você foi para Memphis. Memphis, Tennessee. Cheguei lá. É a terra do Elvis Presley? Terra do Elvis Presley. E você acredita que porque o Lucas era pequeno, eu não tinha coragem de deixar ele com ninguém, eu não fui a Graceland. Fim da picada. Eu queria ter visto, eu sou doida com isso. Então, eu fui por conta de bebê, dando de bebê, criança, e malhando. Né? Eu sempre malhei, então eu malhava, mas o Luquinha pequenininho, aí eu não podia fazer muito nada. Só malhar. Então, e aí foi malhando. Malhando, sempre gostou de fitness, sempre gostou de malhar. Eu sei que você é uma pessoa muito saudável, que faz muito exercício. Aí, como é que isso virou profissão para você? Como é que deu aquele clique? Olha, quero fazer isso. Então foi assim, em Memphis eu não fiz muito nada, que o Lucas era pequenininho. Aí eu mudei para Sydney, Ohio, uma cidade pequenininha, 8 mil habitantes. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa, fui para um YMCA, que eu sempre vou fazer exercício. Eu estava lá, uma mulher me olhou e falou assim, você tem cara de quem gosta de exercício, você não quer fazer uns cursos? Aí eu pensei, uai, claro que quero, né? E antes, assim que eu cheguei na cidade, eu comecei a ver alguma coisa de turismo. O que eu vou poder fazer de turismo? Porque era minha formação, minha profissão, eu gostava muito disso. Só que aí que eu vi, em Sydney, Ohio, o máximo de turismo que tinha eram as senhoras mais idosas indo de ônibus fazer compra em Chicago. Então eu vi que não era por aí, que não ia dar para fazer isso. Então eu falei, deixa eu malhar, vamos ver como é que é. Aí lá no YMCA, essa senhora, depois ficou grande amiga minha, me sugeriu fazer uns cursos. Aí eu comecei a fazer curso. O primeiro que eu fiz foi de aquaróbica. Então foi paixão à primeira vista, eu acho. Fiquei doida. Então, as pessoas não entendem que quando a gente viaja muito, a gente mora em outros lugares, para todo mundo parece sempre tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso, você vai viver de férias, você vai conhecer lugares, mas não é. E uma grande barreira é trabalho. É difícil conseguir trabalho em outros países quando você está acompanhando o seu marido. Para ele nada muda, né? Porque ele chega lá com emprego, na empresa dele mesmo, vai para o escritório, vai estar com gente, vai continuar. Só está mudando de lugar. Agora, para a gente já muda. E não é fácil conseguir uma recolocação profissional. E às vezes as pessoas têm que se reinventar, como você fez, né? Aí você começou a dar aula no YMCA de aeróbics direto. Aquaróbica direto. Porque fiz um curso bem legal lá, fizemos uns 2 ou 3 cursos, eu com a equipe lá da academia, e comecei a dar aula. E realmente, o que você falou é muito certo, é muito difícil
precisa muito, a pessoa está muito animada quando muda, porque a pessoa tem que estar disposta a tudo novo, a meter a cara onde for, para conseguir descobrir o que vai ser, o que a pessoa pode fazer diferente, mudar alguma coisa, porque, como eu falei, o turismo não ia dar para lugar nenhum, né, lá onde eu estava. Aí eu comecei a dar aula de aquaeróbica e fazer de tudo lá naquele YMCA. Eu dei até aula de natação para criança. Então, eu comecei a conhecer a cidade inteira. Aí o meu marido falava que eu devia ser vereadora, porque eu saía cumprimentando o povo na rua, porque as senhoras maiores faziam, as senhoras de mais idade faziam aquaeróbica, porque a aquaeróbica ainda tem um conceitozinho de que é um pouco próprio para pessoas mais velhas, o que não é verdade, depois eu explico. Mas, e dava aula para natação para criança. Então, eu conheci a cidade inteira. E uma cidade, uma graça, fui muito bem recebida e tal. Mas fiquei apaixonada com a tal da aquaeróbica, comecei a dar aula bastante, e eu acho que tudo na vida, quando você gosta de alguma coisa, você investe. E quando você investe no seu tempo, investe na sua busca, investe no seu aprendizado, e eu gostei daquilo. Eu me vi, falei, uai, vai ver que é isso, vai ver que eu nasci para casar com esse homem, que eu vou morar mundo afora e vou trabalhar com fitness, porque fitness, aonde eu for, vai ter gente querendo malhar, eu vou poder animar essa turma, vou poder alegrar esse povo, vai ver que é esse o que eu tenho que fazer. E fui ficando feliz, então foi isso, lá foi muito legal. E aí foi só o começo. Aí, de lá você foi para onde? De lá a gente foi para Venezuela. Valência, uma cidade linda, maravilhosa. Inclusive, eu tenho amigas pro resto da vida de lá. Imagina ainda, muitas pessoas maravilhosas de lá que eu conheci. E eu cheguei lá, fui na academia, a academia não tinha piscina. Então, o que eu vou fazer? Aí então eu começo. Então, eu vou alugar um salão, eu vou talvez dar aula de samba. O que eu vou fazer para ganhar como é que fala? O interesse das venezuelanas. O que eu vou oferecer para as venezuelanas? O que eu vou poder trazer de bom para isso aqui? Aí, nada, não tem lugar nenhum, tudo não é bom para mim, não tem lugar para alugar, as pessoas não vão. Aí eu tive uma ideia, eu fui num hotel Intercontinental, muito bonito, maravilhoso, do lado da minha casa. Cheguei lá e vendi a ideia para o general manager, o gerente geral do hotel, falar que eu ia dar uma aula de aquaeróbica na piscina dele, que isso ia atrair os clientes dele, porque a piscina era aberta para o buffet de café da manhã, que era lindo. Então, que ia ter muita mulher bonita, ter muito fitness, muita gente alegre, e ele ia trazer mais clientes para o hotel por causa disso. E ele topou. Aí eu comecei, aí foi um barato, gente de todo lugar, de clientes do hotel, amigas da escola do meu filho, foi muito legal. Mas aí eu trabalhava para mim, direto, o que foi bom, obviamente, financeiramente, bem melhor, né? Trabalhar para mim mesma. E você ficou quanto tempo na Venezuela? Eu fiquei na Venezuela 8 anos e meio. E aí, você foi no hotel, conversou com o gerente, vendeu a ideia, ele comprou, foi tudo um sucesso, mas como que você conseguiu que as pessoas viessem para sua aula? Porque naquela época não tinha internet, não tinha nada do que tem hoje, né? Então, eu comecei a fazer uns eventos de aula para demonstrar, uma aula demo, como é que fala isso em português? Uma aula... De demonstração? De demonstração, uma aula show, sei lá, uma aula festa. Então, eu colocava panfletos em todos os lugares que eu ia. E que, obviamente, se eu ia, eu era uma mãe que tinha um filho pequeno, e meu marido trabalhava na empresa, então eu colocava em todos os lugares que pessoas como eu também frequentavam. Sim. Por exemplo, o supermercado, o cinema, o boletim da escola do meu filho, o boletim do hotel, tudo quanto é coisa, na igreja que eu frequentava, sempre frequentei igreja, eu sou católica, na igreja que eu frequentava, então, todo lugar eu colocava panfleto. Então, primeiro, não é tudo fácil, né? No primeiro dia não tinha ninguém. Eu fiz o panfleto, trabalhei, programei, nunca vou esquecer, 15 de agosto, seu aniversário.
quê? 15 de agosto, seu aniversário, era a primeira aula. Estava tudo programado, tudo pronto. Cheguei, não, tinha 2 pessoas. Depois eu fiquei sabendo por quê. Eu fui entender que na escola americana, que é a escola que meu filho frequentava, e todas as estrangeiras e todas as venezuelanas que queriam, de repente, poderiam participar da escola, como o verão nos Estados Unidos é o grande, na Venezuela também. Então, junho, julho e agosto, estava todo mundo de férias. Então, não tem ninguém lá. Só que eu não sabia. Então, querendo dizer, sempre tem umas coisas erradas no começo, não é tudo certo de cara, né? Aí eu sentei com a secretária, mas por que será possível? Ela já tinha colocado no jornal, inclusive, na notinha do Hotel Intercontinental, já tinha mandado mailing list, lembra disso? Mandou e-mail para todos os clientes do hotel, avisando que ia ter essa aula. Então, fizeram tudo de novo para outubro. Aí foi um sucesso. Aí tinha umas 40 pessoas na aula, todo mundo gostou, porque você estava numa piscina linda, tomando sol, fazendo exercício há muito tempo. Então, o pessoal gostou, mas... E aí, quando começou, aí você começa a fazer, o povo começa, você é Cristiana People, você que dá aula, todo mundo começa a gostar, vai falando boca a boca. Eu dava aula português, inglês e espanhol, então isso também era bom, né, porque tinha gente que não falava uma outra língua, eu falava as coisas nas 3 línguas, então aí foi indo, aí deu certo, lá na Venezuela. Agora, fala, a aula para 2 pessoas. Eu estou imaginando, né? Nossa. Você vai confessar. Mas você deu com toda a força, como se fosse 40. Com toda a animação. Vamos lá, minha gente! Isso aí, que delícia! Com vontade de chorar, juro. Eu achei que não foi possível. Eu falei, não, vai. Mas aí comecei. E as 2 pessoas adoraram e falaram para todo mundo que adoraram. Mas eu falei, nossa senhora, será que vai ser isso? Será que vai ser só isso? Mas aí melhorou depois. Não, foi o planejamento, foi só o planejamento. Foi completamente errado. Né? Porque isso é a vida do expatriado. Chega férias escolares, a maioria das pessoas vão para o país delas, né? E mesmo que não tem criança, chega no verão, normalmente que é julho ou agosto, na Europa, as pessoas vão visitar a família, né? Ou voltam para cá. Tudo para. Tudo que é voltado para o expatriado, que é voltado para o estrangeiro, tudo para. Tudo para. Eu aprendi isso. Aí depois eu aprendi, né? Não erra mais, né? Não erra mais. Um sucesso na Venezuela? Sucesso na Venezuela. Aí também na Venezuela comecei... Aí, como eu já estava estabelecida com a aquaróbica, eu quis trabalhar mais horas, porque a aquaróbica, bem ou mal, eu dava 1 aula por dia, né? Eu tinha uma clientela legal, mas eu acho que, mais do que isso, eu acho que eu não teria gente suficiente para fazer. Eu dava 1 aula por dia, eu dava 5 aulas por semana só. Então, eu fui procurando nas academias, fui procurar emprego. Aí, nesse meio tempo, eu também fiz outros cursos, eu fiz curso de step, eu fiz curso de taibo, que é boxing. Então, eu fiz outros cursos para outras aulas que eu pudesse dar, sempre tentando aprimorar o que eu posso oferecer para que mais pessoas possam me contratar, né? Para que o que eu estou vendendo seja mais interessante para outras pessoas também. Então, eu cheguei na academia, uma academia chamada Nautilus, muito boa na Venezuela, e ofereci os meus serviços de professora de step, já que lá não tinha piscina. Naquela época era raro uma academia que tivesse com piscina, como hoje em dia todas têm. Então, eu comecei a dar aula como step, professora de step. E professora de dança, de samba. Nunca fiz aula de dança, não sei nada, mas como uma boa brasileira, eu sei dançar samba. E o americano quer aprender 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, então eu dava aula de samba também. Legal na academia, mas ganhando salário de uma professora de academia, que é baixo, né? Mas tudo bem. Aí eu tô lá, durante, sei lá quantos anos eu estava lá, aí a gerente geral saiu. Então, eu peguei e falei assim, eu acho que eu posso ser uma excelente líder. E aí, a mulher, na mesma hora, falou, não acho, porque você trabalha tão poucas horas. Eu falei, eu trabalho poucas horas porque eu quero, mas porque se eu quiser me debruçar nessa oportunidade de ser gerente da academia, eu ia adorar.
Aí eu vou trabalhar o tanto de horas que precisar, né? Vai ser bem legal. Ela não me comprou, veio, eu falei, posso ter uma conversa com a senhora? Era dona da academia, ela morava em Nova York, vinha de vez em quando para Venezuela. Aí eu sentei com ela, olhei para a cara dela, falei, a senhora não irá se arrepender. Senti firmeza. Me deu trabalho, eu adorei, né? Aí foi super legal. E foi e justo quando a Academia de Turismo lá de São Paulo, que eu ainda ia levar grupos para a Europa e Oriente Médio de vez em quando no Brasil, faliu. Com uma daquelas confusões do Brasil lá, não sei se era colo, o que era, mas sei que faliu. Então foi bom, porque aí quando eu estava trabalhando como gerente, eu não podia. Tchau, estou indo para a Europa. Quando eu dava aula de aquaeróbica, eu colocava alguém para dar aula para mim e falava, tchau, estou indo para a Europa. Aí eu administrava muito bem isso, ganhava dos dois lados, era bem legal financeiramente, mas a empresa faliu. Então, foi junto quando a empresa faliu, eu entrei como gerente da academia. Então, isso foram os 8 anos e meio que eu fiquei lá. Bem legal. Nossa. Aí, foi para onde? Índia. Choque cultural. Nossa senhora, a lágrima aqui. Meu marido super feliz, animado com a proposta, com o desafio dele. Exatamente igual você falou. Sei lá, o motivo que você mudou, no caso, tá, o marido, o motivo que eu mudei era ele. Então, ele chega lá, ele vai para o escritório da Cargill. O filho vai para a escola americana. Em vez de ser na Venezuela, agora na Índia. É uma escola americana, tudo igual. Não muda nada. Não muda nada. É. E a mulher chega e você fala, gente, a vaca está na rua. O que eu faço? Onde que eu compro peixe? Aqui não tem carne, não pode matar a vaca, não tem churrasco. O que eu faço? Não que eu ligo para churrasco, mas é difícil. Mas aí dá vontade. Aí dá vontade, só porque você não pode, dá vontade. Aí eu falei, o que eu faço? E nessa hora é muito perigoso a pessoa ficar em casa, ficar triste, pode dar uma depressão, é muito complicado. Então, a pessoa tem que levantar e falar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu saí e comecei a procurar na escola do Lucas. Até então, eu já era professora de ginástica, tinha muitos anos de experiência, já dava aula de step, já dava aula de dança. Então, eu falei, onde que eu vou arrumar emprego? Já tinha sido gerente. Trabalhar. Já tinha sido gerente da academia, então eu peguei e falei, agora eu vou arrumar um emprego aqui. E saí, mas eu pensei, o mais fácil vai ser dar aula de hidroginástica. Primeiro que eu adoro. Eu sei que eu dou uma aula bem boa, o povo gosta, porque eu gosto, é feio falar isso, mas é porque eu realmente gosto. Então eu falei, vou ver se tem. Cheguei na Embaixada Americana, onde nós éramos sócios, que meu marido é americano, naturalizado americano. Então chegamos na Embaixada Americana, tinha uma piscina ótima, eu fui lá, olhei, aí falei, vocês têm aula de hidroginástica? Temos, terça e quinta. Eu falei, então eu vou vir fazer. A senhora pode vir, eu vim e fiz. A aula era muito boa, técnica, ótima, uma moça alemã, muito boa, mas ela era séria, ela era contida, ela não punha música, mas tudo bem, a aula era muito boa, não sei por quê. Aí eu falei, eu posso dar aula? Eu também sou americana, eu já era americana nessa época, eu posso dar aula? Pode. Aí eu falei, então tá, então eu vou começar segunda e quarta, de novo, aquele mesmo esquema. Panfleto em tudo quanto é lugar, aí na escola do Lucas, no lugar que eu morava, no prédio que eu morava, aí na Índia também, você chega e você fala, onde estão as estrangeiras aqui? Onde que eu posso ir? Aí eu descobri que naquele tempo já tinha internet, existe um grupo chamado Delhi Network. Então, eu fui, me inscrevi, cheguei lá, você chega lá sozinha, fala, oi, aquele bando de mulher, a maioria é mulher, tudo bem, que você conheceu o povo. Colocava meu panfleto lá, e aí comecei a dar aula lá, e foi um sucesso, foi tão bom. Tinha aula da alemã, que era muito boa, mas a sua era melhor. A minha era mais divertida, pelo menos.
Aí eu acho que também o caso da latina, né? A gente conversa mais, né? A gente fala mais. Eu colocava só música dos anos 70, disco. Então era First I was afraid, I was petrified. O povo estava adorando, aí todo mundo cantava o tempo todo. Então foi começando a fazer sucesso. E aí, tudo, boca a boca também, né? E todo mundo começou a falar na escola, começou a falar, e daí eu estava com o meu cartãozinho também, eu ia em todas as reuniões e falava. E aí, eu acho que também deu muito certo na Índia, acho que foi o lugar que deu mais certo, o que tinha mais gente, porque a Índia é um lugar difícil de morar, tem pessoas ótimas, é um país muito bonito, tem muita coisa boa, mas é difícil, tem muita coisa diferente para a gente. Então, para você chegar lá e ficar no seu cocum, assim, dentro de casa e não ver ninguém, é perigoso. Então, eu acho que eu falava para o pessoal assim, vem fazer minha aula e lá você vai conhecer um monte de gente, que era absolutamente verdade, porque eu dava aula na embaixada, e a embaixada depois a gente ficava tomando café, cappuccino na piscina, ficava conversando. A aula era 1 hora, a gente conversava mais 2 horas depois da aula. E essa conversa era quase uma terapia. Era quase uma terapia. Então, fazia muito bem para todo mundo. Depois eu recebi muitas cartas e bilhetes, tudo, de gente falando tanto que eu ajudei a adaptação, que eles estavam tristes, que eles estavam sozinhos, que eles estavam se sentindo que não iam conseguir aguentar os anos longe da família, naquele lugar difícil, diferente, e que a minha aula ajudou. O fato de saber, eu vou acordar, eu vou ouvir as meninas, eu vou conversar, a gente vai rir, aquilo ajudou. Então, eu acho que por causa disso, não era só uma aula de exercício, fazia bem para o corpo e bem para a alma. Eu acho que é por isso que fez mais sucesso lá. Então, foi bem gostoso. A Índia não é para os fracos, Não né? Não é. Eu acho um lugar muito legal, as pessoas são muito receptivas, muito simpáticas, mas não é um lugar que você pode andar na rua. Não. Como você anda em qualquer lugar, entendeu? Eu fiquei um pouco chocada. Eu morei em Mumbai primeiro, né? Morou em Mumbai, eu lembro disso. Para mim foi um pouco chocante alguns lugares que a gente passava. A impressão que eu tinha, lembra quando você via teve um terremoto no, sei lá, no México, e aquelas montanhas de o prédio caiu, aquela montanha de tijolo, de concreto, e você vê isso na rua. E você vê a vaca, e você também vê uma pobreza muito. Que eu nunca tinha visto igual. Favela do Rio de Janeiro é luxo perto de coisas que eu vi lá, né? Então, não é um lugar fácil mesmo de se adaptar. E como você falou, é verdade. Se você não tem uma rede de amigos, uma rede social, a probabilidade de cair numa depressão, de ficar sozinho o tempo inteiro, de ficar enfiado em casa é muito grande, né? É muito grande. Então, quando eu estava lá, não tinha aquaróbics, mas tudo bem. Que pena. Então, aí fez um sucesso enorme. Todo mundo indo na embaixada, lotou a embaixada. Lotou a embaixada. Ao ponto de eu ser convidada a me retirar. Porque tinha tanta gente na aula. E é uma embaixada. Então, a pessoa para entrar tinha que trazer o passaporte, tinha que ser registrada. Então, era complicado. E chegou uma hora que eu dava mais ou menos umas 12 aulas por semana e tinha 40 pessoas cada aula. Então, era muita gente. E aí, tiveram uma reunião lá seríssima com, sei lá, os encarregados e me chamaram e falaram assim, Cris, desculpa, mas nós estamos muito satisfeitos, não é nada contra você, mas tem muita gente na piscina, a gente quer que você procure outro lugar. Eu falei, então tá bom. Aí você fez o quê? Aí eu pensei, lembrei da história como é que fala? Da Venezuela, que eu tinha ido num hotel. Pensei, eu vou para um hotel. Inclusive, assim, minha vida ia ser muito mais fácil, né? Porque eu recebia telefonema o dia inteirinho de gente. Eu ouvi de você falar da sua aula, eu quero fazer sua aula. Eu falei, peraí, meu amor, me passa o número, passa o passaporte, deixa eu mandar para a embaixada, para te liberar, para você entrar. Era muito difícil. E mesmo assim, aquele povo estava, daquele tanto de gente.
bastante franceses, bastante italianas, inclusive amigas que eu tenho até hoje, né? Tem a Vilda, uma grande amiga minha, até hoje eu falo com ela o tempo todo. Ela foi assim, eu encontrei com ela na escola americana, eu achei que ela estava assim quietinha, eu cheguei para ela e falei, você não quer vir fazer a minha aquaeróbica? É gostosa, você vem para você rir um pouco e tal. E ela chegou, fez a aula e depois veio falar para mim que quando ela estava lá e ela escutava a música YMCA, ela começou a chorar de pensar, eu dou conta, eu consigo, eu dou conta de ter de fazer isso, eu consigo fazer isso, por causa da aula, e isso me dá, assim, uma alegria imensa, de saber que eu ajudei gente lidar com a quase depressão, com a preocupação de ficar em casa sozinha, etc. Então, foi muito gostoso. Aí eu fui para o hotel, saí procurando hotel. Eu não sou boba, procurar um hotel perto da minha casa. O hotel do lado da minha casa, JP Vassant Continental Hotel, que você foi lá. Muito legal o hotel, uma piscina maravilhosa, enorme. Eu fui lá, chamei o gerente geral, sentei com ele, fiz uma reunião, sentei com ele, falei, olha, eu vou te trazer estrangeiras todo dia de manhã aqui, para conhecer seu hotel, para estar na piscina, aí você vai poder vender brunches, almoços, jantares, aula de culinária, o que o senhor quiser, o senhor vai vender para essa turma que está aqui, e não só vai vender o seu hotel, vai vender tudo, porque é um bando de estrangeira, éramos praticamente todas estrangeiras. Eu acho que por causa da coisa da estar de maiô numa piscina, não era muito... as indianas tinham uma certa resistência de ir para uma piscina de um hotel, estar de maiô, onde as pessoas podiam passar e ver, né? Então, eu vamos dizer que eu tinha, assim, uma média por dia de 30 pessoas, sendo que 4 eram indianas. Era mais ou menos assim. Eu imagino, porque é tão engraçado, é tão diferente, né? E a gente vê, assim, a diferença cultural, porque a gente só mostra a barriga se a gente tiver aquela barriga chapada, né? Não mostra de jeito nenhum. Eu não mostro por nada. Depende. Não mostra a barriga. Mas a gente mostra todo o resto. A gente usa decote, a gente usa perna de fora, braço de fora. Elas não. Elas cobrem tudo e mostram a barriga. Né? Quando eu estava lá, eu achava tão engraçado que eu falava, gente, eu não botava minha barriga de fora por nada no mundo. E elas botam de boa, mas por outro lado, elas nunca vão usar um decote como a gente usa. Até isso aqui já é aberto para elas. Né? Isso aqui não podia. Ombro também não, umas mais modernosas, sim, mas lá na Índia não. Né? Então, eu imagino que as pessoas botarem um maiô ou um biquíni para ir numa aula, numa piscina, onde tem um monte de gente desconhecida, num hotel, é uma barreira muito grande. Né? Então, no final, eu morei na Índia 2 vezes. 4 anos e meio a primeira vez, 3 anos e meio na segunda vez. E com um período de 6 anos entre essas 2 visitas. A segunda vez, eu acho que o país já estava um pouco mais moderno, e na segunda vez eu tive mais indianas na piscina, que elas estavam com aquela roupa de mergulho normal. Sabe aquela roupa de mergulho que... Então, com um shortinho... Não, tipo... Como é que chama? É roupa de mergulho mesmo que chama em português, não é? Porque você... Não, roupa de mergulho não é de neoprene. É isso. Aquelas... De neoprene ou de lycra? Neoprene, com zíper atrás, assim, até neoprene mesmo, tipo assim, como se fosse um macacão fechada. Então, eu tinha algumas indianas, aliás, uns amores, que eu fiquei muito amiga, gente ótima, que elas vinham e adoravam. Eu tive, inclusive, homens também. Vinham e adoravam fazer, fiquei amiga de senhores que vinham, muito bom para fazer exercício. Então, na segunda vez eu acho que estava mais aberto às indianas virem, mas no começo era mais difícil. Mas as estrangeiras estavam felicíssimas, porque nós todas estávamos no mesmo barco, nós estávamos lá pelo mesmo motivo, nossos maridos ou os nossos cônjuges estavam trabalhando lá, por isso que nós estávamos lá, e então todo mundo queria participar, todo mundo estava bem animado de estar junto ali, fazer exercício junta,
E de lá nós fazíamos 200 programas, saíam para fazer um monte de coisa. Era bem legal. Ai, que delícia. E foi na Índia que você ficou famosa, né? Eu acho, só rindo, né? Mas eu acho que eles não tinham costume, não tinham visto isso, né? Então, uma mulher brasileira, de maiô, que ela grita, a primeira recorte de jornal, a primeira, como é que fala? Reportagem de jornal que saiu, nossa, foi tão engraçado. A mulher falou assim: ela é alta, ela é magra, ela grita muito. E eu acho que o pessoal foi diferente, né? De ver aquele bando de estrangeira junta, fazendo aula. E aí a CNN Índia me procurou para fazer um programa, para filmar a classe, filmar a aula. Então, eles vieram umas 3 vezes. Então, aí o pessoal começou a saber quem que eu era. Então, saiu várias vezes no jornal, nos jornais. Então, foi engraçado. Muito divertido. Nossa, que delícia. Aí, esse sucesso todo na Índia, você foi para onde? Da onde que eu saí da Índia para Singapura. Quando eu te Hum. conheci, fui para Singapura. Eu estava muito feliz, porque eu tinha loucura, eu te conhecia Singapura, eu tinha loucura para ir para lá, e eu estava com vontade de sair da Índia. Por mais que eu amava a minha profissão, eu amava muita gente lá, mas eu acho que eu estava precisando dar uma saidinha. Então eu fiquei muito feliz de ir para Singapura. Aí mudei para Singapura, mesma coisa, chega lá, o que que eu vou fazer? Mas aí já tinha internet. Mas se bem que como eu conheci todo mundo em Singapura, como a minha vida mudou em Singapura, foi. Eu tô no. Quer saber? Eu te conto. Claro. Eu tô falando já, eu vou te contar. Eu tô no mercado, aí eu vejo uma moça falando português. Ai, não sei o que. Eu parei do lado dela assim. Eu era louca, parei do lado dela. Aí ela falou, oi, eu falei, oi, bem, tudo bom? Você é brasileira? Sou. Aí eu falei, eu acabei de mudar, eu não conheço ninguém aqui. Ela falou, olha, eu trabalho, mas quem não trabalha o tempo inteiro se encontra toda terça-feira no almoço, cada dia num restaurante diferente. Eu falei, ai, que maravilha, aqui está meu telefone, você pode me mandar, então, quando que é o próximo almoço? Ela falou, pois não. No dia seguinte, ela me mandou que o próximo almoço era em Tuesday, terça-feira, no Hyatt, onde eu conheci todo mundo que eu conheci lá. Aí eu vi as coordenadas, onde que eu vou dar aula, como é que vai começar tudo de novo, e aí foi. Mas aqui não foi tão fácil assim. Fala dos hotéis. Você chegou aqui, foi no hotel, como é que você fez? Fui em vários hotéis, aí vi que era mais complicado, tem aquela coisa do seguro, se acontecer alguma coisa com alguém que estiver na minha aula, eu tinha que ter um visto específico para o trabalho, eu não tinha, eu sou só acompanhante do meu marido, né, não podia trabalhar, sei lá o que que era. O que mais? Foi bem complicado, foi mais difícil o começo. Eu fui em vários hotéis, fui no YMCA, aí eu vi que no YMCA eles pagavam aquele saláriozinho de professora. Aí peguei e falei, não, isso também eu não quero. Aí eu já estava mais animada, eu falei, não, eu quero fazer uma coisa minha, porque se eu criasse o programa e eu fizesse a divulgação, o marketing, tudo, obviamente, financeiramente é muito melhor para mim. Então eu falei, é isso que eu vou fazer. Senão eu vou ficar em casa lendo ou fazendo compra. Não vou trabalhar para ganhar pouquíssimo também, não vou perder meu tempo. Aí eu peguei e vi que não ia dar. Fui em vários hotéis. Aí quando foi que eu consegui a primeira coisa? Então, aí eu comecei nos condomínios. Aí eu descobri que eu falei, não, em Singapura tem esses condomínios enormes, tem essas piscinas maravilhosas. De repente, se eu pego um condomínio, e aí eu vou, se eu tiver o ok, obviamente, do condomínio para dar aula, aí eu vou divulgar no próprio condomínio ou talvez os arredores do condomínio. E foi o que deu certo. Foi o que deu certo. Eu fui em vários condomínios. O primeiro que disse sim para mim foi o Costa Ru, lá Sim. pertinho onde eu morava, que eu morava no East Coast, né? E não era o condomínio que você morava, Era né? o condomínio que eu morava. O que eu morava falaram não, de jeito nenhum, não tem, não vai ter, não sei o quê. E era um prédio menor, menos moradores. O Costa Ru é um prédio lindo e tem mais torres, muito mais gente. Então eu fui lá
E aí eu sempre ofereci, a ideia que eu tive foi de oferecer uma porcentagem, né? Então eu falava, eu ganho e eu te dou X. Aí você ficava naquela X mais, X menos, blá, 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 e resolvia, e aí eu fazia tudo. Eu falei, você não tem que fazer nada, você tem só que, a sua piscina já vai estar limpa. A manutenção do condomínio é a mesma manutenção, você vai só oferecer uma coisa a mais. Então eu vendia por esse lado. Eu não Sim. tem que fazer nada, quem tem que vai divulgar sou eu, quem vai fazer tudo sou eu. E aí, outra vez, mas agora já tinha internet, mas mesmo assim, panfleto, panfleto, panfleto. E agora tinha aquelas reportagens da CNN, tinha uns jornais que saíam na Índia, então eu já tinha o tal do meu portfólio, então fazia um pouquinho mais bonito, né? Dava um pouquinho para chegar, porque antes eles falavam, ai meu Deus. Mas aí foi dando certo. Começou no Costa Ru e foi muito legal. Tenho amigas até hoje lá. Você falou uma coisa que eu acho até importante da gente falar, que você não queria trabalhar para ganhar um salário de professora, né? Que a gente já conversou isso aqui. Infelizmente, salário de professora não é tão alto, não é tão valorizado assim. Então, para quem não sabe, a Cristiana, ela não precisa trabalhar. E isso eu acho muito legal, de você não precisa trabalhar, mas a gente vê o quanto você se esforça para trabalhar, né? Como você falou, primeiro, porque é uma coisa que você gosta, e segundo, que quem não gosta de ganhar dinheiro, né? Então, e é Então, gostoso, né? A gente não fica parado, né? então é tipo unir o útil ao agradável, mesmo com toda a diversidade de estar cada, sei lá, cada 5 anos, 3, 4, 5 anos, você está num país diferente, e como é que eu vou fazer? E quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. E então, Cristiana, a gente sabe que você não precisa desse dinheiro das suas aulas para viver, né? Mas que é muito importante para você trabalhar, é uma coisa que você gosta, traz uma renda extra, então é bom de toda forma, né? E por causa disso, você se limita a. Você tem a possibilidade, não é que se limita, você tem a possibilidade de dar quantas aulas você quiser, né? Se você quiser dar uma por dia, você dá. Se você quiser dar 2, você dá. Agora me fala, é possível a pessoa viver de aquarobics, viver de aula de ginástica, de tornar aquilo uma profissão em tempo integral? É possível? Eu acho que é possível, sim, e igual eu já falei antes, quanto mais a pessoa aprender sobre outros tipos de exercício, ela vai poder se vender melhor, né? Então, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa saiba dar aula, no meu caso, né? Então, eu dou aula de aquaróbica, de samba, de step, então eu posso oferecer várias aulas diferentes e eu posso pegar o dinheiro de tudo que eu estiver dando aula. Então, é acessível, a pessoa pode fazer curso, hoje em dia tem na internet, tem muitas coisas, inclusive, que você pode procurar por si só, não são acessíveis, é possível você conhecer, aprender e se dedicar a uma coisa, e pode dar bastante aulas para poder fazer suficiente dinheiro, se é o caso que a pessoa está querendo viver daquilo. Então, a receita do sucesso é você fazer um curso, se especializar, de preferência fazer vários cursos, que aí você tem mais possibilidades de emprego, de aulas diferentes. Se puder ser independente, ser autônomo, é melhor do que ser funcionário, né? Sem Você dúvida. vai ganhar mais. É claro. Né? E ter cara de pau. Cara de pau é bom, né? Cara de pau é importante. Não só cara de pau, como eu acho que não ter medo, né? Porque o pior que pode acontecer é você perguntar e a pessoa falar que não. Então, eu ia de hotel em hotel. Ah, boa tarde, Marta. Não, não pode. Ah, então tá, eu ia de novo, Então, não pode ter medo. Você está querendo fazer. Primeiro, você vai trabalhar para si mesma, você vai trabalhar em si mesma, ou seja, saber que o que você está querendo oferecer é bom. Então, aí vai ser seu curso, você vai gostar, se você gosta, quanto mais você vai fazer, melhor. Eu também sugiro, se a pessoa dá aula de alguma coisa, faça aula dessa coisa aonde for. Mesmo que você, por exemplo, qualquer lugar que eu tiver,
mundo afora, eu vou, primeira coisa, chegar e falar, tem aula de aquaróbica aqui? Se eu tiver Tapecerica da Serra, tem aula de aquaróbica aqui? E eu vou fazer, porque eu quero ver como é que tá. Ah, eles estão fazendo isso, nossa, eles fazem assim, aqui eles põem isso, aqui eu ponho ali, então eu já vou adaptando para a minha coisa. Então a pessoa tem que ser boa, tem que querer, tem que incentivar, aprender cada vez mais. E não ter medo, e ir embora. Né? Então, em Singapura foi um sucesso. Foi muito legal. E você foi para a Austrália. Fui para a Austrália. Fui para a Austrália. Como é que foi na Austrália? Pois é, a Austrália foi difícil. Eu te explico por quê. Porque o meu marido, a empresa que meu marido trabalhava, eles foram tentar uma coisa lá, não era certo. Então, é difícil você chegar num país sem saber se você veio para ficar 6 meses ou 5 anos. Então, bem frustrante para mim, né? Porque nessa época o Lucas já não, meu único filho já não estava comigo, porque ele já estava na faculdade nos Estados Unidos. Então, pelo menos essa preocupação eu não tinha com ele. Estava nos Estados Unidos fazendo a faculdade dele. Era só eu e meu marido. Mas aí eu falava assim, eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? Né? Não adianta eu ficar naquela, porque toda aquela procura, quando você chega no país, por mais brilhante qualquer pessoa seja, pelo menos uns 2 meses, né, para você conseguir reuniões aqui, marcar, né? Eu peguei e falei, se eu fizer 2 meses disso, depois ficar sabendo que eu vou embora em 4 meses. Então, né, lá eu cheguei à conclusão seguinte, não vou fazer nada aqui nesse sentido, eu vou estudar, vou fazer mais curso. Porque, por exemplo, se eu fizer 6 meses de um curso, e aí naqueles 6 meses saiu, ok, vocês vão ficar 5 anos, aí eu começo a investir nisso. Então, eu fui fazer um curso de personal trainer, que eu nunca tinha feito, de personal, que eu nunca tinha feito, porque eu comecei com aquaróbica. Então, e como é tudo fitness, como é tudo envolvido, é óbvio que ia ser bom para mim de qualquer maneira. Então, eu coloquei, dei a cara a tapa, fui lá, eu já estava com 45 anos, 43, sei lá quantos anos eu tinha, a molecada, meus coleguinhas tinham 19, 20, e eu estava lá na faculdade, fiz um curso de 6 meses, caderno, a prova, estudando, foi muito bom, porque quando você vai procurar emprego em outro lugar, agora tem mais, quanto mais curso você tiver, mais prova de que você fez algum curso reconhecido internacionalmente, então é importante. Então foi bom. Aí acabou que eu acabei de fazer o curso e a empresa que meu marido trabalhava viu que não iam investir na Austrália. Então saímos da Austrália para Goiânia. Goiás. Tudo diferente. Outro lado do mundo. Diferente. Outro mundo, muito engraçado, pertinho da mamãe. Mamãe morava em São Paulo, então muito bom. Eu estava na casa dela toda hora. Mas também, chegamos na Goiânia, meu marido chegou para ficar só 6 meses. Então eu pensei, aqui já estava decidido, né? Não vai adiantar eu fazer nada. Então eu fui para a academia e fiz uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que é ser rata de academia. Eu fazia tudo quanto é aula. Deixa eu ver o que está rolando aí. Era aula de jazz, aula de Muay Thai. Muay Thai tem a ver com o Taibo. Aí eu fui fazendo essas outras aulas para ver o que estava acontecendo. E sempre me mantendo fit. Como é que fala isso em português? Atualizada, né? Atualizada e em forma, me mantendo em forma, né? Claro. Não, e é interessante que você aproveitou o tempo, em vez de ficar reclamando e chorando e em depressão, porque não posso trabalhar, não sei quanto tempo vou ficar aqui, a empresa fica mandando a gente para aqui, para lá, blá, blá, blá. Não, vou fazer curso, vou me atualizar, né? Porque eu sempre acho você uma pessoa muito positiva, né? Muito otimista. Então, você assim, vou fazer curso, vou me atualizar, porque quando eu sair daqui, que eu for para outro lugar, eu vou ter mais chances. Eu já vou ter mais chances. 6 meses em Goiânia. 6 meses em Goiânia, fiz uma coisa diferente, e depois voltei para Singapura. Voltei para Singapura. E aprendi uma coisa, que coisa, né? Mais difícil do que mudar para um país diferente é voltar para um país que você já foi, com as expectativas que você tinha
de que tudo ia ser igual. Difícil, né? Eu cheguei lá e deliciosamente tinha e tenho amigas do peito, mas a aula que eu inventei, no lugar que eu abri, já era outra pessoa dando aula, no meu lugar, com as minhas alunas. Foi bem difícil. E eu quase fiquei tristinha, quase fiquei em casa. E aí eu falei, não vou conseguir, vou lá, e comecei a retomar. Inclusive, eles estavam fazendo, as minhas alunas, no Costa Ru, no lugar que eu dava aula, estavam dando aula com um homem, inclusive muito bom, professor muito bom, ótimo, ele muito esperto, era muito bom professor, então ele manteve o grupo muito bem, mas eu voltei, né? Então, tipo assim, eu queria o bem dele, eu queria que ele arrumasse outros lugares, mas que ele devolvesse para mim a minha aula. Mas eu aula de volta! Mas eu não podia falar, que difícil. E ele era ótimo, não é? Ele é um Aonde ele era, você lembra? Pois é, boa pergunta, um moço bonito. Nossa Senhora, ele deve estar aí. Era ainda. Local ou era estrangeiro? Local. Tá. E ótimo moço. Mas ele viu que com aquilo ele podia aumentar o trabalho dele. Então ele começou a contratar pessoas para dar aula dele, que estava fazendo mais negócios. Então a aula já não estava tão boa, porque uma coisa é você dando aula, uma coisa são os seus funcionários dando aula. Mas aí eu fui conversando assim pouco a pouco, e as minhas amigas foram falando, mas eu quero voltar para a sua aula, eu quero voltar para a sua aula. Aí eu consegui, todo mundo ficou feliz, as alunas ficaram felizes, ele ficou feliz, porque ele continuou para um outro lado, e eu fiquei super feliz porque eu consegui voltar à minha aula, que eu queria. E aí mais gente, ela voltou, que delícia. Gente que lembrava de mim, gente que era antiga aluna minha, todo mundo voltou. Foi muito bom. Aí, 4 meses depois de eu ter chegado, ter arrumado tudo, minha casa, meu apartamento, a empresa mandou a gente embora para a China. Nossa Senhora! Tiana. Eu falei, meu São Benedito, mas confiando em Deus, né? Fui, dei tchau, foi triste, foi bem triste. Mas aí fui para a China e acabou sendo fantástico. Fantástico. Nanjing, China. Nanjing. Você acha que a gente que faz o lugar? Porque eu não conheço a China, nunca fui. Nunca nem visitei, nem morei, né? Mas a Índia eu já morei na Indonésia e morei na África do Sul, na cidade do Cabo, que é o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. E morei na Índia, na Indonésia, que não eram a mesma coisa, né? Não era a mesma coisa. E a Indonésia foi, depois de Singapura, foi um lugar que eu fui morar, que é completamente diferente daqui, ainda mais que eu fui morar numa cidade muito pequena, meio interior, sabe? E eu lembro quando eu cheguei lá, o aeroporto era de madeira, né? E aí eu falei assim, não, é porque o aeroporto é pequeno, e aí a gente entrou no carro, tinha um motorista lá esperando, entrou no carro e foi, e era tudo meio roça, assim, meio esquisito, a estrada não era muito boa, e eu ficava pensando assim, quando chegar na cidade, vai melhorar, vai melhorar. Aí o motorista falou assim, chegamos, aí eu... Ai, meu Deus. Né? E aí a gente primeiro ficou num hotel, e aquela Muita coisa tudo... nessa hora. Tudo muito diferente do que a gente está acostumado. Então, no hotel, a gente escutava de noite os ratos andando no forro. Quarto, né? E eu ficava pensando, tomara que não saia um rato pelo negócio condicionado. Você vai na feira, é completamente diferente, é tudo diferente, tudo muito diferente, né? Então, é difícil, é difícil. Depois de um tempo que a gente está nessa vida de mudar de país, a gente leva com mais facilidade, né? E eu vou dizer, não fui infeliz em nenhum dos lugares que eu morei. Alguns eu fui mais feliz que outros, né? Quando o lugar é
fácil de viver, facilita tudo. Né? Tipo assim, você vir para Singapura, muito fácil. Muito fácil. Você ir para os Estados Unidos, muito fácil. Né? Então, aí só chega na Índia, já é mais complicado. E aí, você vai para a China. Por incrível que pareça, a Índia é bem mais fácil que a China, porque a China tem o problema da língua. Entendeu? Na Índia, seja o que acontece, todo mundo fala inglês. Até a empregada fala inglês, o motorista fala inglês, todo mundo fala inglês. A pessoa realmente... Hoje em dia a Índia está tão aberta, tão moderna, que só quem não fala inglês é tadinho, é o mendigo. O resto, todo mundo fala inglês, todo mundo fala com inglês com muito orgulho de saber que vai ter uma vida melhor, porque sabe falar inglês e vai ter um emprego muito bom. Meu marido falava que o motorista que trabalhava para a gente ganhava melhor que os engenheiros que trabalhavam para ele. Nossa! Por quê? Porque ele falava inglês muito bem, então a gente pagava um salário justo e bom para ele, então era muito bom. Agora, na China, por mais que eu cheguei, eu já tinha ido à China, tinha ido a passeio, e me assustei a primeira vez que eu fui, porque não sei porquê, acho que pelos filmes, né? Eu imaginava que eu ia ver o pessoal de chapéuzinho, de bicicleta, e eu cheguei na China, aqueles arranha-céus, aquelas avenidas de 6, 7 linhas, enormes, tudo moderno, shopping centers, vidro chiquérrimo, eu peguei e falei, eu não imaginava que ia ser assim. Então eu me assustei. Mas eu estava em Nanjing, uma cidade que é grande, inclusive foi capital da China há muito tempo atrás, 8 milhões de habitantes, mas se você falar que você quer um café em inglês, ninguém entende. Então, bem difícil esse sentido, bem difícil. O motorista não entendia nada, a empregada não entendia nada. Você sai na rua, você quer uma água, não tem como pedir, ninguém fala inglês, é difícil. Aí você não deu aula lá? Não, aí eu tentei, fui lá, vamos dar aula. Eu morava num hotel maravilhoso, que tinha uma piscina maravilhosa. Cheguei lá, gostaram, sim, nossa, a hora vai começar. Então tá, comecei. Aí consegui 9 alunas, morri de alegria com as minhas 9 alunas. Eu sozinha, cobrava direto, só que o hotel me ajudava a fazer a propaganda, porque era tudo no próprio hotel. E eu tinha 9 alunas e fiz. Mas como eu estava com a China, eu estava lutando contra tudo que a China tem de diferente, tudo que a China tem para oferecer, os mercados, os cursos, os museus, as compras. Então, não era uma coisa que as 9 pessoas gostariam de fazer 4 aulas por semana. Elas queriam fazer uma. Entendeu? Então, eu dei aula durante um tempo, uma vez por semana. Aí eu peguei e falei, quer saber? Deixa eu parar com isso aqui, vou fazer compra também, entendeu? Vou para as pérolas, Aí eu saí falei, não, acabei que não foi muito longe, não foi a lugar nenhum, para falar a verdade. E eu fiquei só 1 ano e meio lá. E eu acabei aproveitando, adorei a Índia, a China, fiz amigas ótimas lá, umas amigas italianas abriram os braços para mim, umas graças, e a gente andava para tudo quanto é lugar, aprendi um monte de coisa, e fui aprender a fazer lá mandarim, para poder pedir meu café. Então eu fui fazer aula. Meu marido me gozava, falava que eu só queria fazer aula, que eu queria comprar caderno novo, canetinha, e estojo, borracha. Eu ficava assim, professora. Comecei a fazer e meu marido ficou muito feliz. E quando meu filho veio me visitar nas férias, porque era eu que pedia o almoço, o café, quanto é que era, quanto é que não era, tudo. Que tal? Pergunta se eu lembro. Eu acho ótimo que esse agora está todo mundo na minha mão. Achei super legal. Achei muito legal. Se não me obedecer, não almoço. Muito legal. E ver o seu filho adolescente falar, nossa, mãe, estou impressionado. Então, foi muito legal. Foi bem legal. E aí, a China foi o último lugar dos Estados Unidos? Não, depois eu voltei para a Índia.
Ah! Voltei para a Índia 6 anos depois de ter saído da Índia. Aí foi uma piada, porque eu voltei 6 anos depois, eu entrava no açougue não, no açougue para comprar frango. Eu entrava no açougue e o cara falava: Oi, madame, como é que vai? Como se eu tivesse ali ontem, só que fazia 6 anos que eu tinha ido embora. Então, como se minha vida não tivesse mudado. Eu voltei para o hotel, JP Vastan Continental Hotel, cheguei lá, falei, eu dava aula aqui. O cara falou, eu sei, quando é que você quer começar? Aí, uma semana depois, eu estava dando aula, cheio de gente, uma delícia, muito legal, aí ganhando muito bem, muito gostoso, foi muito bom. Aí fiquei mais 3 anos e meio na Índia. Aí o marido aposentou. Não, aí nós mudamos para Wichita, Kansas. Acabou o que ele foi fazer na Índia, construiu a fábrica, sucesso total, maravilhoso, acabou. Aí eu queria voltar para morar perto do meu filho. Eu já estava muito tempo longe dele, eu falei, vai que ele começa a namorar alguém sério, vai casar e eu estou longe dele, não, eu quero ficar perto, eu quero morar mais perto. Aí eu falei para meu marido, vamos voltar para os Estados Unidos. Aí ele falou lá na companhia e nos ofereceram Wichita, Kansas. Aí cheguei lá, super feliz. Meu filho na época morava em Chicago, então era mais ou menos relativamente perto. Então eu fiquei muito feliz e cheguei em Wichita, Estados Unidos, 2017. Voltei. Voltou a dar aula? Cheguei em Wichita, mesmo esquema, mas aí tudo mais fácil, né? Foi 2017, já tem tudo que a gente tem hoje. Mas cheguei nos Estados Unidos, cheguei em Wichita, fui numa academia, fui procurar emprego. Aí já tinham academias ótimas com piscinas, então eu falei, vou tentar dar aula numa academia que tem piscina. Porque também nos Estados Unidos eu acho que eu teria o mesmo problema que eu tive em Singapura. Se eu fosse dar aula no trabalho, eu ia ter que ter seguro de saúde, esse tipo de coisa, porque aqui é tudo muito sério, essa coisa da pessoa entrar no advogado para falar mal de alguma coisa que foi mal feita, né? Então é muito sério essas coisas aqui. Então eu imaginei que fosse ter problema. Então eu falei, não, eu quero trabalhar para uma academia. Fui, bati a porta nessa academia chamada Genesis Health Clubs em Wichita. Eles têm 50 academias no centro dos Estados Unidos. E cheguei lá, mostrei, aí eu já tinha muitos anos de experiência, mostrei todas as minhas aulas, mostrei as propagandas, mostrei tudo. Aí o cara me falou quanto que as instrutoras ganhavam. Aí eu falei, então tá, só muito obrigada, vamos deixar assim mesmo, tal. Aí ele falou, não, quanto que você queria? Aí eu falei 3 vezes mais do que ele estava dando. Aí ele falou, então tá. Aí eu comecei a dar aula. Cheguei lá, eles falaram, quantas aulas você quer? Então eu vou te dar uma aula por semana para você. Eu falei, então tá bom. Deu uma aula por semana. Passou 3 semanas, foi enchendo, enchendo. Um mês depois, a gerente chega para mim, me mostra o calendário e fala assim, quantas aulas você quer dar? Eu falei, agora está melhorando. Aí eu peguei e falei, eu quero dar 6 aulas por semana, não mais que isso. Aí comecei. Aí foi muito legal, gente ótima, cidade uma graça, fiz um grupo de amigas brasileiras ótima, todo mundo super feliz. E aí eu encontrei o que eu fico boba de ver, que é a pessoa da terceira idade aqui nos Estados Unidos é muito forte, é muito ativa, é muito disposta. Então, eu cheguei lá, vi essa turma e vi que eles tinham potencial, eles estavam fazendo aula já, mas a aula era um pouco suave. Falei, não, eu vou incentivar e vou levantar a energia desse pessoal aqui, vou fazer essa aula ficar mais forte. Minha filha, o povo animado, a aula foi ficando cada vez mais forte, eles foram fazendo tão bem, foi super legal, muito legal. E aí, de Kansas, né? Kansas, Já estou perdida aqui. Kansas. Kansas, estão falando português. E aqui do Kansas você foi para onde? Não, pois é, mas Kansas tem uma coisa legal, posso falar? Claro. Posso falar. Então, em Kansas, como a aula fez tanto sucesso nessa academia, que aí, logo em seguida, eu fui convidada para criar um curso
para formar novos instrutores de hidroginástica. Foi muito legal. Então, eu criei, com todos os cursos que eu já estudei, todos os cursos que eu já participei, eu fiz um resumo das coisas mais importantes desses anos todos que eu dei aula. Então, eu fiz um curso para dar para os funcionários que já eram da academia e para quem quisesse dar aula nessa academia que eu trabalhava. Então, eu fiquei sendo como a pessoa da aquaeróbica deles. Então, foi muito legal. Aí eu viajava para as outras cidades que tinham academia para dar esse curso. Eu dava um curso no fim de semana. Que fantástico. Super legal. E aí eles me trataram muito bem, até ganhei um prêmio lá da melhor professora do ano, de todas as academias, foi bem legal. E aí eu fui convidada para ser diretora das academias da cidade, responsável pelo programa da aquaeróbica, da piscina. Então eu contratava gente, aprimorava os professores que já estavam. Então foi bem legal. E aí, como eu estava já sozinha, então eu trabalhava praticamente o dia inteiro. Obviamente ganhava bem mais. Então foi bem legal, assim, foi eu pensar assim, nossa, isso que me deu trabalho 30 anos, essa carreira que eu inventei, que me deu trabalho 30 anos, ainda eu hoje, com 52 anos, consigo trabalho nessa área, ganhando bem, né? Aí eu estava ganhando bem, dava para viver muito bem com aquele salário. Então foi bem legal, foi muito gostoso. Aí depois, como acabou isso, eu estava lá por causa do meu marido ainda, nós resolvemos aposentar, ele aposentar, né? Então ele acabou, ele é 13 anos mais velho que eu, então ele já aposentou agora. E aí nós mudamos para a Califórnia, onde a gente mora agora, só que nós mudamos para a Califórnia um mês antes da pandemia. Então eu cheguei aqui animada, onde que eu vou dar aula, o que eu vou fazer? Fechou tudo. Então, agora começou a abrir e meio que está fechando de novo, porque os casos estão subindo de novo. Então, agora eu estou assim, qual que é o meu próximo passo? O que eu vou fazer? É isso. Nossa, bom, mas acho ótimo, assim, vai passar, essa pandemia tem que passar. Está demorando muito, mas eu acho fantástico que você continua aí firme e forte, e eu acho uma profissão muito legal, que te dá a possibilidade de trabalhar não só para uma academia, para uma empresa, como para você mesma, né? Então, tem essa flexibilidade que eu espero que as pessoas vejam isso e falem, olha aí, sem eu dúvida. posso fazer isso, Sem não dúvida. é? E hoje em dia, sem dúvida, e hoje em dia tem, por exemplo, a pessoa pode também fazer um curso de, vamos dizer, de dieta, de nutrição, fazer que tem a ver com exercício, juntar duas coisas, pode se aprimorar por esse lado. Então, Cris, qual o recado que você pode dar para as pessoas que estão vendo a gente aqui e você que passou pela dificuldade que é de morar em países diferentes, sem saber quanto tempo ia ficar num país, sem poder trabalhar na sua profissão de formação, a primeira, né, que você fez a faculdade, você passou por tudo isso e aí você encontrou uma maneira de se adaptar, de ter uma profissão. Aí, às vezes, a pessoa está sentada em casa e está assim, eu poderia fazer alguma coisa, o que eu gostaria de fazer, o que eu poderia fazer, dá uma ideia. Então, o que você pode falar para quem está vendo a gente aqui e está meio perdido, assim? Você falou tudo, eu acho isso. Veja o que você gosta de fazer. Por exemplo, se você gosta de fazer yoga, tem milhares de cursos de yoga que você pode fazer e se aprimorar e dar aula e qualquer outra coisa. Pilates é muito legal, tem o Pilates com as máquinas, tem o Pilates normal. Tudo que você goste de fazer, que você acha que vai ser bom para você aprender mais, se aprimorar mais, você pode sair disso uma profissão. Eu era relações públicas, sou relações públicas, mas vi que isso não ia dar. Então, o trabalho, o fitness me deu trabalho há 30 anos, né? 30 anos que eu trabalho com isso, e sempre trabalhei e sempre me reinventei. Então, o negócio
Não tenha medo, não fique esperando o passarinho azul chegar na janela para te chamar, não. Vai, gruda em alguém que gosta, já procura um curso online, dá um jeito, tem coisas acessíveis, não nada tem que ser muito caro, de jeito nenhum, e aí você vai vendo se gosta, vai participando das aulas que você gosta, e vai vendo como que você pode contribuir de uma maneira, para arrumar uma coisa para você. É isso aí. Ai, que delícia, delícia. Então, Cris, quero te agradecer. Delícia. E eu sei, olha, a diferença de horário é muito grande, né? São 15 horas, não é isso? São 15 horas, aqui são 10 para as 8 na Califórnia, da noite. Então, aqui de manhã, do dia seguinte. No dia seguinte, já começou o sábado. Estou no futuro. Vim do futuro entrevistar você. Então, posso dizer para você que o futuro é brilhante, o sol está brilhando. Verdade. Mas olha, quero te agradecer imensamente. Você está aqui para dividir suas experiências, contar sua história, incentivar as pessoas e que a gente veja muito mais instrutores de aquarobics, que a gente veja mais gente trabalhando com fitness, né? Obrigada, Cris. É verdade. Tá bom? Um beijo para você. Obrigada, meu amor. Amei falar com você. Obrigada, adorei fazer isso aqui, tá? Eu também, adorei demais. Obrigada, muito obrigada. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.